O amplificador mais famoso, talvez, para a gente usar como amplificador de alta frequência é o chamado amplificador cascode. Eu vou mostrar aqui agora como que é o cascode. Então você está vendo que são dois transistores, eles estão sendo excitados por um gerador aqui, V-source. Esse gerador tem uma resistência de gerador R-source, e nós temos aqui os capacitores de passagem, CO, CI e talvez aqui o CE, né? Esse jeitinho que a gente fez aqui no emissor, isso aqui é só para generalidade, né? A gente deixa um pedaço de resistência bypassada, que é esse aqui, né? Que o capacitor curto-circuita em AC, e outro pedaço fora, né? Em geral, o que a gente vai fazer se for montar o cascode? Ou você deixa todo ele com capacitor, ou você deixa ele todo sem capacitor. Então nós vamos falar aqui mais ou menos qual que é o conceito do por que o amplificador cascode ele funciona em altas frequências, ou seja, você consegue uma resposta melhor em altas usando o cascode. As questões de baixa frequência são basicamente as mesmas. Quem define as baixas frequências do cascode são esses capacitores em vermelho que nós vimos. E eu não desenhei talvez o capacitor mais importante, que é esse capacitor aqui, ó, que está, vamos chamá-lo de CB, ele está curto-circuitando em AC a base do segundo transistor. Bom, sem mais delongas, como é que funciona o nosso amplificador cascode? Você está percebendo que o transistor 1 e o transistor 2, o transistor 1, o sinal está entrando na base e está saindo no coletor. O transistor está entrando o sinalzinho aqui e está saindo aqui. Já o transistor 2, que é o transistor que está em cima, o sinal IN está no emissor e o sinal OUT está no coletor. Isso já deve ser suficiente para você dizer que esse primeiro transistor de baixo é um emissor comum e o transistor de cima é um base comum. Ambos têm os mesmos níveis de ganho, só que o emissor comum ele é inversor e o base comum, como nós falamos, ele é não inversor. Então, basicamente, se nós formos desenhar, nós estamos pensando na parte de altas frequências, né? Que é o nosso interesse. Esse circuito, falamos várias vezes, ele funciona em frequências mais altas. Por que ele funciona em frequências mais altas? Vamos desenhar aqui os dois estágios, né? O emissor comum e o base comum, e vamos tentar visualizar quais que são os capacitores que estão funcionando aí em altas frequências. Os capacitores em vermelho, que são esse, eles funcionam em baixa frequência, como nós falamos. Ele não funciona como um polo em baixa, mas ele está curto-circuitando frequências médias e altas. Quem está incomodando altas frequências são os valores mais pequenos de capacitância, que são esses valores, como você deve imaginar, associados à capacitância interna dos seus transistores. Então aqui nós temos o CBE, aqui nós temos o CBC, CBC e CBE. Então basicamente são esses capacitores aí. O CCE nós estamos ignorando aqui por hora. Então veja bem, o primeiro caso aí, eu vou falar aqui de maneira geral. Isso aqui é só para mostrar para você mais ou menos como é que é o procedimento. Os livros mostram equações e estão bem mais completos se você quiser dar uma olhada. Se nós formos olhar a entrada do primeiro estágio, que é o emissor comum, quem que incomoda o emissor comum? Quais são os capacitores que nós vemos aqui? Nós estamos vendo o capacitor CBE mais um capacitor Miller, por que Miller? De entrada, equivalente ao capacitor CBC,
1 mais AV. Por que nós temos Miller aqui? Porque o estágio de emissor comum ele é inversor. Então esse é o capacitor, né, que está surgindo aí, incomodando na entrada do primeiro estágio. Já no segundo estágio aqui, na saída do emissor comum, o que nós temos aqui? Nós temos o CMO, que é o Miller de saída, que a gente sabe que a gente geralmente ignora, que seria relativo a esse CBC do primeiro estágio, 1 mais 1 sobre AV. A gente ignora esse negócio, mas o capacitor CBE do segundo estágio. Você vai dizer o seguinte, mas o CBE, que é esse aqui, ó, que é esse cara aqui, ele está ligado do emissor para a base, do emissor para a base. Só que a base ela está curto-circuitada por esse capacitor CB. Por isso que eu falei que ele é muito importante. Esse capacitor ele faz com que AC seja zero neste nó, por causa que ele curto-circuita, e ele não incomoda a polarização DC nesses 3 resistores. Depois nós vamos fazer um exercício e nós vamos ver isso. É bem simples de você entender. Então, resumindo, eu tenho a saída CMO, que é esse capacitor aqui, que aparece o Miller dele relativo a esse transistor na saída, que é um valor baixo, nós podemos, como nós estamos vendo na fórmula, ignorar, mas esse CBE aqui. Por que não aparece o CBC do segundo estágio, que é esse cara aqui, com o Miller? Porque o base comum ele não é inversor, ele não é sujeito ao efeito Miller, certo? Então esse que é o negócio, esse aqui não sofre efeito Miller. Não sofre efeito Miller por ser um base comum. E na saída do base comum, o que nós vamos ter? Nós vamos ter simplesmente o CBC. De novo, esse cara aqui não tem efeito Miller e esse aqui tem o efeito Miller. Bom, então vamos calcular, né, o nosso CMI. O efeito Miller, esse que nós vimos da entrada, ele vai ser o CBC 1 mais AV. Onde que AV é o ganho desse transistor aqui, ó, o emissor comum, certo? O emissor comum tem esse shape aqui, né? Estou redesenhando rapidinho. Qual que é o ganho desse emissor comum? O ganho do emissor comum é menos RC sobre RE mais REzinho. Aproximadamente, né? Muito bem. Qual que é o RC desse nosso transistor aqui? Como você está vendo aqui, ó, nesse nó, eu não tenho nenhum resistor. Eu tenho, na verdade, o emissor do transistor de cima que está empoleirado nele. Se eu olho para cima do meu base comum, né, é sempre bom você lembrar como é que você faz isso. Eu quero saber qual que é a resistência de entrada do meu base comum. O meu base comum, eu faço aquela velha formulinha, faço aqui, como se trata de fonte de corrente controlada, eu tenho que ter essa regra de circuito, uma fonte teste Vx e Ix. Estou desenhando aqui o meu base comum. Isso aqui é IB. E isso aqui é beta IB. Então, a minha impedância de entrada do base comum, que nós estamos calculando, vai ser Vx por Ix. Vx, se você for olhar aqui, ó, Vx é exatamente essa tensão aqui. Eu tenho terra aqui, tenho terra aqui. O Vx é daqui para cá. Ele também aparece aqui, só que com sentido trocado. Ou seja, o nosso Vx vai ser o quê? Menos IB, beta REzinho. Esse resistor aqui, pequenos sinais, é beta REzinho. E o nosso Ix, se você for analisar este nó aqui, ó, ele vai ser o quê? IB, que é essa corrente aqui, mais essa fonte de corrente. IB, beta mais 1. Consequentemente, Vx por Ix, que é a nossa impedância de entrada, vai ser o quê?
aqui é um menos, né? Tem um menos aqui, vai ser menos IB beta REzinho, e embaixo vai ser menos IB beta mais 1. Corto IB, beta e beta mais 1 são iguais, isso aqui é aproximadamente RE. Então você percebe que o ganho do nosso emissor comum, vai ser aproximadamente menos RE2. Vamos ignorar esse RE pelo caso aqui, vamos tirar esse cara aqui, 2 por RE1. Como REzinho é VT sobre C crescente, se você for olhar o jeito como está polarizado esse transistor, a corrente que passa nos dois transistores é a mesma. A corrente crescente que passa aqui é a mesma que passa aqui. Consequentemente, nós temos que RE2 é igual a RE1 e o nosso ganho do primeiro estágio é menos 1. Aí você vai dizer, qual que é o problema disso? O que isso implica? Isso implica que o nosso Miller, voltando à nossa fórmula, que vai ser CBC 1 mais 1, vai ser simplesmente o dobro do CBC. Esse CBC aqui está na ordem de 1 picofarad, de 4 picofarad, ele não vai incomodar tanto. Então, devido ao fato que o ganho de tensão do primeiro estágio, que é o emissor comum, é baixo, é praticamente 1, você tem o efeito Miller praticamente morto. Você vai dizer qual é o sentido de eu usar dois transistores, sendo que o transistor de baixo tem o ganho praticamente 1. Eu não estou fazendo nada, está se comportando como um buffer. Na realidade, o emissor comum, a gente não pode desprezar, ele tem um ganho de corrente elevado. Então, o transistor de baixo, esse transistor aqui, que é o emissor comum, ele na prática fornece ganho de corrente e esse de cima fornece o ganho de tensão. Devido ao fato que o ganho de tensão dele é pequenininho, o efeito Miller não incomoda. E devido ao fato que esse aqui é base comum, devido ao fato dele ser base comum, o que vai acontecer? Ele não vai ter efeito Miller. Ele tem ganho alto e não tem efeito Miller. Esse que tem efeito Miller e tem ganho baixo acaba não incomodando. Se eu for calcular, se eu voltar aqui e for calcular os polos FH1, FH2 e FH3, se eu calcular os polos de cada caso, o FH1 vai ser o quê? 1 sobre 2π R, a capacitância do primeiro caso, que nós vimos que é CBE mais CBC, CBE mais CBC vezes 2. Aproximadamente, né? Aproximadamente. E qual que é essa resistência aqui? Essa resistência é a resistência que o circuito enxerga na entrada. A resistência que o circuito enxerga na entrada, que o capacitor enxerga, vai ser o que? Este RS, mais a entrada, ou desenhando aqui, a entrada desse transistor aqui. Que vai ser o que? Vai ser o que? Esse R vai ser o RS, em paralelo com o RE1, ou seja, é isso aqui, né? Se esse cara aqui está desacoplado, olhando para cá, você faz o mesmo cálculo que nós fizemos anteriormente, olhando para a base, isso aqui é aproximadamente RE1, certo? É aproximadamente RE1. Você vai dizer, mas para aí um pouquinho, e aqueles resistores que estão na polarização? Esses resistores geralmente têm valor alto, tem valor aí da ordem de K. Esse RE1, por sua vez, tem valor de 10 ohms, dezenas de ohms, 7, 8 ohms. Então, você fazer o paralelo de 10 com 1000, isso aqui vai dar aproximadamente 10. Então, na prática, o polo FH1, ele vai ser controlado pelo RE1. Ele não sofre o efeito Miller e devido ao fato que a resistência que você está enxergando em paralelo com o capacitor, trabalhando com o capacitor, ser muito baixa,
esse FH vai ser enorme, que é o que você deseja, né? Você quer que o FH, que é a frequência de corte superior, seja o mais próxima possível do infinito. O FH2, por sua vez, vai ser a mesma coisa, 1 sobre 2π. O capacitor que nós enxergamos aqui é o CMO mais CBE, CMO mais CBE do segundo estágio, e a resistência que nós estamos enxergando no segundo estágio, né? A resistência que nós estamos enxergando aqui, ó. Qual que é a resistência para cá e para cá? Bom, para cá, se você for analisar, se você for desenhar, nós temos o seguinte: no primeiro estágio, você está entrando com o seu AC, eu estou fazendo uma simplificação aqui. O segundo estágio, esse cara está aterrado, devido ao fato deste capacitor aqui, o capacitor azulzinho, como nós falamos. O emissor do primeiro estágio, vamos desenhá-lo aterrado por facilidade. E se você for olhar aqui, ó, o coletor do primeiro está ligado com o emissor do segundo. O coletor do primeiro está fazendo isso. E aqui eu tenho o nosso VO em cima do RL. Isso basicamente, né, beta RE2 e B, beta e B. Isso basicamente é o nosso cascode. Eu posso sofisticar um pouquinho mais, eu posso colocar aqui o RO1 e essa resistência aqui vai ser, vamos chamar de R2, RTH2, TVNAN2, vai ser o quê? O RO1, que é esse cara aqui, em paralelo com esse RE2 aqui, De novo acontece aquilo que nós falamos, esse valor aqui é alto, 50K, e esse valor aqui em torno de 10 ohms. Então, esse cara aqui acaba controlando, sendo um valor muito baixo. Como esse cara aqui é muito pequenininho, esse cara aqui também fica grandão. Você está vendo que tudo está conspirando para que os polos de alta sejam valores grandes. Essas resistências são pequenas, até agora nós vimos aqui, essa resistência é pequena, essa resistência é pequena, e essas capacitâncias se tornam pequenas porque o efeito Miller não incomoda. E finalmente nós temos o FH3, que é 2π. Qual que é o capacitor no FH3? Simplesmente é o CBC do segundo estágio, vezes a resistência TH3 do segundo estágio. O que é a resistência do segundo estágio? Se nós formos ver aqui, ó, a resistência do segundo estágio, esse aqui é o base comum, aqui eu estou ligado no primeiro estágio, aqui eu tenho o meu capacitor, e aqui eu tenho RL. Aqui eu tenho RO2, e aqui, ó, então o que esse capacitor está enxergando? Esse capacitor está enxergando o quê? O RL, está enxergando o RL, está enxergando o RO2 e está enxergando, aqui também o nosso RC. Então, esse que é a rede que esse RTH3 está formando. O RTH3 vai ser, por sua vez, RO2, que é um valor alto, que é ruim, RC, que é um valor alto também, e RL, que também é um valor alto. Bom, quem que manda aí? Bom, como nós falamos, você vai ter 3 polos, e o que você gostaria é que o FH total fosse o infinito, o maior possível. Quem acaba controlando é o seguinte: o FH1, na prática, ele é bem maior que o FH2 e que o FH3. Então são esses dois últimos que você tem que tomar cuidado, particularmente o FH3. Por quê? Como nós falamos, esses valores aqui são valores de resistência alta. Se eu estou com um denominador grande, o meu FH3 é pequenininho.
Então, esse cara é perigoso. Agora você percebe uma coisa. Um dos problemas do cascode, e às vezes os livros não comentam isso, é o seguinte: o cascode, se você for colocar uma carga aqui, ó, um RL, se o seu RL for baixo, um valor, sei lá, 10, 15, em RF se usa muito 50 ohms, que é um valor baixo, esses 50 ohms vai entrar aqui e vai derrubar esse negócio aqui. O que é bom, porque o polo vai subir, certo? Só que o base comum, ele é patinho feio, né? O base comum, ele é patinho feio, porque a impedância de entrada que a gente gostaria que fosse idealmente infinita, ela é relativamente baixa. E a impedância de saída, por sua vez, que você gostaria que fosse bem baixa, ela é alta. Quando você coloca no base comum uma resistência de carga baixa, o seu ganho despenca. Então, por isso que às vezes o que o pessoal faz? O pessoal coloca aqui, ó, um outro estágio, coletor comum, coloca aqui um capacitor, uma coisa assim, para que aqui sim, depois do coletor comum, você consiga ligar o seu RL de 50 ohms. Então esse estágio coletor comum, ele tem o ganho de tensão aproximadamente 1, mas ele fornece um Z-out bem baixo, você pode ligar a sua antena. Então, isso aqui você monta, né? Você monta esse circuitinho com 3 transistores, você consegue aí ganhos bem maiores do que se você usasse só um base comum, ou só um emissor comum, ou só um coletor comum. Eu acho que isso aí ficou claro para a gente, usando o melhor de cada caso. Então, para fazer um exemplo aqui, ó, vamos fazer um exemplo do Boylestad, exemplo aqui 516. Então eu tenho esse circuito aqui, eu estou alimentando ele com 18 volts e eu quero calcular o ganho total desse negócio. Esse resistor aqui é de 1K1. Bom, como é que funciona esse circuito aqui? Esse circuito, você percebe que esses 3 resistores aqui, ó, eles estão fazendo a polarização das duas bases. E esse capacitor aqui, que eu falei que é muito importante, ele está fazendo com que essa base do segundo seja ground para C e não incomode, não seja ground em DC, fazendo com que ele realmente opere em base comum. Você faz uma simulação, faz uma montagem, experimenta levantar a perninha desse capacitor aqui, você vai ver a bobagem que vai dar, né? Vai ficar um desempenho bem pior. Então, para resolver esse problema, como nós vimos os ganhos, tem tudo, aparece RE, nós temos que calcular a corrente quiescente. Corrente quiescente é bem fácil, nós vamos ignorar, presta bem atenção, nós vamos ignorar essas correntes de base que entram aqui para dentro e nós vamos calcular simplesmente o divisor de tensão. Aqui é o VB2 e aqui é o VB1. Esse aqui é 6K8, esse aqui é 5K6 e esse aqui é 4K7. Então o nosso VB1 vai ser 18, 4,7, 4,7 mais 5,6 mais 6,8 e o nosso VB2, por sua vez, vai ser 4,7 mais 5,6, 4,7 mais 5,6 mais 6,8, divisor de tensão normal, né? Não vamos perder muito tempo aqui. Isso dá 10,8 volts em cima e embaixo dá 4,94 volts. Então aqui, ó, se eu for desenhar, o transistor de baixo, ele está assim. Aqui eu tenho 1K1 e aqui eu tenho esse negócio aqui em DC, eu tenho 4,94. Se eu considerar que eu tenho 0,7 volts aqui, ó, se eu considerar que eu tenho 0,7, o meu V1 DC vai ser 4,94 menos 0,7. Consequentemente, a corrente de emissor IE1 vai ser 4,94 menos 0,7 divididos pelo resistor 1,1. E isso vai dar quanto?
3,8 mA. E a facilidade é a seguinte: essa corrente de emissor 1 é igual à corrente de coletor, é igual à corrente de coletor do de cima, ou seja, todos têm a mesma corrente quiescente. Então, IC quiescente 1, que é igual a IC quiescente 2, vai ser 3,8 mA. Com isso, nós podemos calcular o RE1 e o RE2, que é a resistência dinâmica dos dois transistores, que é simplesmente VT sobre IC quiescente, 26 por 3,8, como nós falamos, olha aqui, ó, 6,8 ohms, um valor bem baixinho, Então, agora o ganho total é o ganho do primeiro estágio vezes o ganho do segundo. O que é o ganho do primeiro estágio? Um emissor comum, né? Como que é o ganho do emissor comum? Aproximadamente menos RC sobre REzinho. No nosso caso, o RC é a impedância de entrada do base comum, que nós calculamos há pouco aí, né, em outra circunstância. O nosso RC aqui, vou colocar em aspas, é igual ao nosso RE2. E o nosso RE2 é igual ao RE1, acabamos de ver isso. Logo, o ganho de tensão do nosso primeiro estágio, percebe? Tensão vai ser menos 1. Mas ele tem um ganho de corrente bom. Então, o nosso emissor comum tem um ganho de menos 1. Já o nosso base comum, que é o que está em cima, o nosso estágio que está em cima, o nosso base comum vai ser também RC por RE. O nosso RC aqui, na nossa fórmula, vale 1K8. Olha aqui, ó, 1K8. Então, escrevemos aqui 1K8. E o nosso REzinho, que nós recém calculamos, vale 6,8. 6,8. Isso dá 265. Logo, o nosso ganho de tensão total vai ser 265 volts por volt, certo? Então, é um ganho gigantesco. Se eu quiser calcular em dB, vai ser 20 log de 265. Isso aqui é o ganho de tensão em dB. E, de novo, o ganho de corrente é gigantesco. Na prática, esse transistor que a gente conhece aí, que a gente monta em eletrônica, com os componentes comuns aí, nada muito sofisticado, se você montar um base comum sozinho, não vamos nem falar em ganho, níveis de ganho, vamos falar em frequência. Um base comum sozinho, montando com protoboard, você consegue o FH em torno de 4 mega, na verdade 1 mega por aí. Se você fizer o cascode, com esse mesmo transistor, você consegue FHs aí da ordem de 8, 6, 4 MHz. Ou seja, você tem uma multiplicação gigantesca. E em dB, ganhos que a gente mede aí, com transistor comum, 2222, 2219, transistores que custam aí baratinho, você consegue ganhos de tensão da ordem de 30 dB, que é ganho para chuchu. 30, 34 dB. São ganhos elevadíssimos. Isso significa que você tem que excitar a base do primeiro transistor aqui embaixo com valores, às vezes, da ordem de 20, 10 mV, porque senão ele satura. Então, esse é o conceito do amplificador cascode. Ele consegue estender bastante a sua faixa de frequência usando o melhor de cada topologia.